Um artigo que, em minha opinião, permite repensar pontos importantes. Quando a responsabilidade dos pais se transforma em pressão não construtiva, podemos falar sobre a autonomia e responsabilidade de adultos se ninguém nunca lhes ensinou essa autonomia, nem mesmo em relação a seus próprios corpos. Uma criança pode entender a si mesma e seus desejos se ninguém nunca ajudou a senti-los. Este artigo não é um manual de instruções para os pais, mas um alimento para o pensamento, especialmente para reflexões relacionadas à própria infância e à descoberta das raízes da desconfiança em relação ao próprio corpo. Porque não sei o que quero. Porque não sei quando estou cansado. Porque não consigo sentir o que e quando comer. Porque não consigo agir se não tenho instruções claras. Esse texto pode ser terapêutico para aqueles que, quando crianças, foram rotulados como teimosos, não cooperativos, caprichosos. O que, às vezes, tinha de ser levado para a vida toda. Ele pode ajudar a repensar o fato de que a teimosia era uma defesa natural da autonomia corporal e mental. De certa forma, as analogias deste artigo podem ser levadas mais longe. Se um pai acredita que é sua responsabilidade controlar todas as áreas da vida de uma criança, então é lógico que apenas a proibição, em vez de uma variedade de estratégias que envolvem negociação, concessão e compromisso, etc., se torna a única maneira de aqueles com mais poder governarem qualquer comunidade. 5 coisas que não preciso fazer como pai. Transcrição. Yulia Lapina. Lembro-me dos sentimentos avassaladores que tive quando saí da maternidade com minha primeira filha. Meu marido e eu olhamos um para o outro e pensamos, e agora? Eles simplesmente a deram para nós assim, e se não soubermos o que fazer com ela? Passamos por isso, como todo mundo já passou de uma forma ou de outra com o seu filho. Parece uma quantidade incrível de coisas para um pai fazer, não é mesmo? Assumir a responsabilidade absoluta pela vida que criaram. No processo da paternidade, descobri que o esforço em algumas coisas não precisa ser tão árduo quanto muitos pais parecem ser. Sabe o que é realmente difícil? É difícil controlar um ser humano livre. É uma meta que exige muitos recursos. Felizmente, você não precisa fazer isso. Aqui estão algumas coisas das quais você pode abrir mão agora mesmo. 5 coisas que eu não preciso fazer como pai. 1. Forçar as pessoas a dormir até mais tarde. Não é minha função forçar as pessoas a dormir. Eu sei que isso é um problema. Milhares de livros foram escritos sobre o assunto. Todo mundo quer saber como fazer uma criança dormir quando os pais querem que ela durma. Mas o sono é uma necessidade biológica. Não devemos forçar ninguém a dormir. Todos têm o direito de dormir quando estão cansados e acordar quando estão descansados. Tentar controlar esse processo forçando as crianças a dormir quando não estão cansadas ou acordando-as antes que estejam prontas é exatamente o que cria conflitos intermináveis em torno do sono. Não são as crianças que precisam mudar, são as nossas expectativas. Esperar que seu filho ignore os sinais do corpo e cumpra um horário de sono definido não é uma pressão construtiva. Mas eu preciso dormir e ter tempo para descansar. Claro que sim. Não estou dizendo que suas necessidades não precisam ser levadas em consideração. O que estou dizendo é que as necessidades de todos são iguais e que você deve tentar garantir que as necessidades de todos sejam atendidas. Exceto quando estamos falando de uma criança muito pequena. Ele precisa de alimentação higiene conforto regulares e você é forçado a dormir menos durante esse período. Um horário de sono rígido é opcional. E sem ele, é possível obter a quantidade certa de sono para todos, bem como ensinar as crianças a ouvir seus corpos e a se sentirem respeitadas e apoiadas por seus pais. Converse com seu filho sobre como ele se sente cansado no corpo, e como o corpo se sente descansado. Ajude seu filho a entender como a escolha atual de comportamento afeta a maneira como ele se sente. Crie um ambiente à noite que ajude na transição para o sono. Luzes fracas, jogos tranquilos, histórias amáveis, etc. Estabeleça uma conexão emocional com seu filho à noite. Muitas vezes, as crianças têm dificuldade para relaxar se algo as estiver preocupando e um momento de intimidade emocional as ajudará a relaxar e a falar sobre suas preocupações. Fale sobre suas necessidades. Se necessário, ouvi dizer que você quer brincar. Estou me sentindo cansado e preciso descansar um pouco. Vou-me sentar aqui e ler meu livro por um tempo. Estou caindo no sono e preciso me deitar. Estou preocupado com você e não posso deixá-lo aqui sozinho. Vamos brincar tranquilamente no seu berço até que você adormeça ou vamos deitar juntos em silêncio. Sim, é outra necessidade biológica. E outra coisa que você não precisa controlar. Imagine o tipo de bullying que seria se alguém tivesse sua própria opinião sobre seus hábitos alimentares o tempo todo. As crianças se sentem da mesma forma. Quanto mais você pressiona, persuade,
ameaça ou barganha, mais resistência a criança sente. Sei que fazemos isso porque estamos preocupados, mas, a menos que haja algum problema de saúde envolvido, as crianças não vão morrer de fome. Seu trabalho é oferecer uma variedade de bons alimentos. E isso é tudo. O trabalho da criança é ouvir seu corpo e comer quando a fome chegar. E isso não precisa ser estragado. Esse é o ponto exato em que começam os problemas alimentares. Queremos que a criança sempre possa confiar em seu corpo e deixar que as necessidades de seu corpo lhe digam o que ela precisa. As necessidades de seu corpo, não o desejo de agradar aos outros. É assim que se desenvolve um relacionamento saudável com os alimentos. Não é sua função forçar seu filho a comer. Comece desde muito cedo a deixar seu filho se alimentar sozinho. Forneça uma variedade de bons alimentos em uma base regular. Permita que as crianças o ajudem a cozinhar. Não faça comentários sobre quando, o que e quanto elas comem. Ok, esse ponto parece óbvio, mas se você pesquisar no Google como ensinar uma criança a ir ao banheiro, os resultados e o número deles mostram que nem tudo é tão óbvio assim. Os padrões de uso do banheiro de outra pessoa não são o objeto de meu controle. As crianças não precisam ser ensinadas a ir ao banheiro. Você sabe que elas já são muito inteligentes. Recompensas e punições não são necessárias. Por favor, não implore para que elas façam xixi para a mamãe. Usamos nosso corpo para dar prazer aos outros? Não. Como muitas coisas, ir ao banheiro acontece fácil e naturalmente quando chega a hora. Permita que eles usem o banheiro quando quiserem. Espere até que eles estejam prontos. Não há pressa. Não é possível que as crianças vivam na civilização moderna e não saibam como usar o banheiro. As crianças aprendem copiando o comportamento de outras pessoas ao seu redor. É isso mesmo. Não é meu trabalho entreter meus filhos. E eles não precisam disso. Eles são pessoas perfeitamente completas por si mesmas. Assim como eu não preciso de alguém para me entreter de manhã à noite, eles também não precisam disso. Elas têm uma grande imaginação, são criativas, cheias de inspiração e motivadas. Você já viu uma criança brincando com um graveto por uma hora? Acredita em mim, não são elas que estão entediadas. O problema é que, se você vê o entretenimento das crianças como seu trabalho, elas rapidamente se tornam viciadas nessa abordagem. Elas perdem a capacidade de se entreter por conta própria, atrás das tentativas intermináveis dos adultos de mantê-las ocupadas e entretidas. E então o tão conhecido mamãe, papai, estou entediado começa a acontecer com cada vez mais frequência. Deixe que eles fiquem entediados. Demonstre compreensão e, em vez de dar respostas diretas, você pode dizer: entendo que você se sente entediado. Às vezes é difícil saber o que você quer fazer. Inclua as crianças em sua vida. As crianças querem fazer coisas reais. Elas nunca ficam entediadas quando podem participar ativamente de seu dia. Crie um ambiente que as ajude a desenvolver a independência. Certifique-se de que elas possam acessar seus pertences por conta própria e usá-los sem a sua ajuda. Forneça brinquedos ou objetos simples para que eles possam brincar com eles usando a imaginação o máximo possível. Certamente não é minha função controlar as emoções das pessoas. E a felicidade não é a única emoção aceitável. Não estamos tentando criar pessoas que sejam felizes o tempo todo. Queremos que elas sejam pessoas holísticas. Pessoas que saibam o que significa sentir e como lidar com as emoções que surgem na vida. Portanto, tristeza, raiva, frustração, alegria, felicidade, ciúme, ansiedade, contentamento, solidão, otimismo. Tudo isso é completamente normal. Nosso trabalho não é impedir que nossos filhos vivenciem emoções negativas, mas apoiá-los para que tenham habilidades de regulação emocional, habilidades que são tão necessárias na vida adulta. Empatia. É exatamente disso que se trata. Recomendo muito a leitura deste livro. Muitos pais fazem todo esse trabalho, mas você pode optar por não fazê-lo e não terá problemas. Não é de surpreender que essas sejam as áreas que se tornam o campo de batalha para muitos pais. Sono, alimentação, uso do banheiro, entretenimento e emoções fortes. Porque aqui está o motivo. É porque essas áreas da vida não existem para que possamos controlá-las. Elas são de responsabilidade exclusiva de cada indivíduo. E as crianças também são pessoas. As crianças têm direito à autonomia, tanto a autonomia do corpo quanto a autonomia da psique. E elas sabem disso, e é por isso que resistem quando alguém tenta controlá-las em todos os níveis. É por isso que nos encontramos no centro de uma batalha de duas vontades e essa definitivamente não é um bom lugar para se estar. Um dos resultados mais tristes de tentar fazer com que nossos filhos façam o que queremos
Em vez de estabelecer a meta de conseguir o que todos na família querem, é que nossos filhos ouvirão uma exigência em cada pedido que fizermos. E quando as pessoas ouvem uma exigência, é difícil para elas se concentrarem no valor do que está sendo pedido porque isso ameaça sua autonomia. E a autonomia é uma das necessidades humanas básicas. As pessoas querem ser capazes de fazer algo que escolheram para si mesmas, não algo que foram forçadas a fazer. Quando uma pessoa ouve uma exigência, torna-se muito mais difícil para ela tomar uma decisão que seja ideal para todas as partes. Escreve Marshall Rosenberg. Em vez disso, podemos demonstrar respeito pelas decisões das crianças sobre seus próprios corpos e psiques e trabalhar com elas, não contra elas. Pode ter certeza de que isso trará muito mais paz para a família. E antes que você diga então isso significa deixar as crianças fazerem o que quiserem? Minha resposta é não, não e não. Não se trata de forma alguma de deixá-las agir sem levar em conta as necessidades dos outros. Trata-se de todos terem direitos iguais e é importante tentar encontrar uma solução que funcione para todos. As crianças são iguais a nós em direitos e merecem nosso respeito, não nosso controle. E, é claro, poderíamos tornar nossa vida mais fácil abrindo mão de esforços desnecessários. Tentar controlar um indivíduo livre e autônomo é um trabalho muito exaustivo. E você não precisa fazer isso.